Portal da Cidade está na sede do Corpo de Bombeiros em Ipatinga e nós vamos conversar com o Cabo Del Júnior. Ele vai explicar e demonstrar também como funciona as manobras de desengasgo, tanto em bebês recém-nascidos, crianças e até mesmo adultos. Você sabia que a pessoa adulta também pode se engasgar, não é mesmo, Cabo? Verdade, né? Igual eu estava explicando aqui anteriormente, é muito comum acontecer naqueles bebês que nascem de forma prematura, né? Como a gente bem sabe, o último órgão a maturar desses bebês é justamente pulmão, sistema respiratório. Então, os bebês prematuros têm uma maior incidência nesses casos, né? Obviamente, né? A gente vai estar falando no primeiro momento dos lactantes, a gente chama de bebê, né? Então, desde o primeiro dia de vida até o 11 meses, 29 dias, a gente vai chamar de bebê. Mas se você quiser melhorar essa nomenclatura, do primeiro dia ao 29º dia de vida seria lactante, recém-nascido. E a partir disso, né, do primeiro mês até 11 meses, 29 dias, bebê. Então, qualquer situação, seja bebê, recém-nascido ou até mesmo aquele mais antigo, no primeiro momento é você ter calma, né? Então tem a posição correta de se pegar esse bebê, de se posicionar e iniciar essas manobras. Então eu vou pegar um bebê aqui para demonstrar rapidamente. Pega aí. Aí, enquanto isso, eu queria que o senhor falasse dos sinais. Quando que a pessoa sabe que o bebê está em engasgo? Sim, é importante isso aí. A questão do sinal é muito comum, você vai perceber o bebê talvez um pouco mais agitado, com olhos arregalados, talvez ele pode apresentar algum ruído durante a respiração, algo parecido com a tosse, um som que não é comum, é muito perceptível. E obviamente, né, a partir daí, o bebê tende a mudar também a sua coloração, então ele pode demonstrar ser agitado, ligeiramente cianótico, e aí você vai perceber essa situação e já vai iniciar a conduta que a gente vai mostrar aqui agora. Tá, vamos acompanhar. No primeiro momento, né, é importante que a gente pegue o bebê. A primeira questão é segurar a cabeça dele, você ter firmeza, porque o pescoço dele é sensível, né? Então a posição que a gente vai assumir é sempre essa, segurando a cabeça do bebê. Se você conseguir, tiver destreza de já segurar de forma a manter a boca desse bebê aberta, seja com esse movimento de C, ou seja nesse movimento aqui, né? Em V, você vai deitar ele no seu antebraço, você pode colocar a perninha dele entre as suas axilas para você ter segurança. Lembrar que a cabeça sempre tem que estar mais baixo do que o nível da cintura, porque aqui a gravidade vai trabalhar a nosso favor. Então, firmei a cabeça dele, tentando já manter a boquinha aberta. Você vai dar 5 tapinhas entre as escápulas. 1, 2, 3, 4, 5. Depois você vai virar ele para cima de novo. 1, 2, 3, 4, 5. De 5 em 5. 5 compressões sobre o peito, que você vai estar estimulando a respiração dele. E 5 tapas entre as escápulas. Lembrando que esse tapa tem que ser moderado, nem fraco demais e nem forte demais. É só o suficiente para fazer vibrar, né? Lembrando que o conteúdo aqui é leite materno, então a tendência que a gente faz vibrar isso aqui é que ele saia por boca e nariz, por onde entrou. Justamente por isso a cabeça sempre deve estar mais baixa do que a linha da cintura. Nada de assoprar a boca do bebê, nada, não precisa disso. Na verdade, existe uma situação assim, né? Se você pegar literaturas, tem algumas que ensinam a gente a fazer primeiro as 5 tapotagens, aqui os 5 tapas entre as escápulas depois dessas manobras. E se você fazendo repetidas vezes não tiver sucesso, aí você vai partir para o plano B, que seria colocar sua boca na boca e nariz desse bebê e sugar esse conteúdo. Mas já tem literaturas que mandam você sugar primeiro para depois fazer os 5 tapas, né? Geralmente o tapa é o suficiente para se realizar isso, né? Você tentou repetidas vezes e que o bebê está cada vez mais cianótico, ele pode demonstrar-se já completamente inconsciente, com os membros todos relaxados, a musculatura toda flácida. Então, aí você viu que não surtiu efeito, aí a gente iria sim, para você colocar sua boca na boca e nariz do bebê e sugar aquele conteúdo. É só uma leve pressão, né, no caso aqui negativa, para poder tentar desobstruir essas vias aéreas desse bebê. Qual que é a eficácia dessa manobra? Olha, geralmente, né, a maior parte dos casos, a gente consegue reverter esse quadro, principalmente ali nos segundos e minutos após essa obstrução desse bebê, né? Então, eu não posso citar em números porque a gente não tem esses números, mas a eficácia é acima de 90% com total certeza, né? Desde que começa aqui pelos tapas ou até mesmo a questão da sucção através da boca e nariz do bebê, os resultados são extremamente positivos e é justamente isso que vai salvar a vida desse bebê. Se você parar para pensar, né? Você liga de casa aqui agora, falando de Ipatinga, nós estamos no centro, até eu sair lá no Betânia, quanto tempo de deslocamento eu vou ter? É muito tempo para esse bebê. Então,
nós, quando recebemos o chamado, o próprio telefonista já orienta o que eu acabei de mostrar aqui por telefone, né? Enquanto já está deslocando a guarnição até o endereço de vocês, mas essa manobra, geralmente, ela é executada por pais, mães, tios, ou qualquer um que esteja presente naquele local que saiba realizar. E, de fato, quando a gente chegar, a gente só vai dar continuidade a esse atendimento. Mas aí, como que é a manobra de desengasgo no adulto e quais são os tipos mais comuns de engasgo? Os tipos mais comuns que nós temos conhecimento é justamente através de alimentação, né? Seguido aí, então, de alguns acidentes que venham provocar uma obstrução de vias aéreas. Então, o cidadão que deparar com a situação tem que estar apto para poder saber identificar isso aí. Já no adulto, é muito comum o sinal clássico de engasgo, que a pessoa leva as mãos até o pescoço, ela gesticula, olhos abertos, arregalados, emite sons que não são normais, isso é muito perceptível, né? Nesse momento você percebe que está engasgada, a pessoa vai fazer o sinal, então nós vamos nos posicionar no local correto para poder fazer essa manobra. Essa manobra de desengasgo, né? Você vai fazer sempre em forma de J. Você pode fechar o seu pulso, fazer o joinha escondendo o dedão, né? Dessa forma você vai fazer em forma de J, para dentro e para cima, né? Numa posição local correta que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Cheguei, Rogério. Chamar o meu colega de trabalho aqui, né? É importante que a gente só tenha noção de onde eu vou fazer, que é justamente sobre o estômago. Então, os dois pontos de referência seria processo tifoide, que é aqui a gente tem o osso externo, a base do osso externo é processo tifoide. E o segundo ponto de referência é o umbigo da pessoa. Então, virando aqui, se eu pegar o umbigo da pessoa e o processo tifoide, no meio exato desse caminho eu estou sobre o estômago dele. Então, eu vou fazer essa posição. Percebam que eu já estou atrás dele, os meus braços estão entre os braços dele, que se ele vier a desmaiar enquanto eu estou tentando realizar a manobra, eu não vou deixar ele cair. Que aí o importante é não deixar ele cair e bater a cabeça ao solo. Então, posicionei no local correto, né? Eu vou fazer essa pressão para dentro e para cima, mas é com toda a força que você tiver. Eu gosto de ensinar, inclusive, se ele está para lá, eu posso lateralizar aqui, o meu osso do quadril ajuda a travar o movimento, eu tenho mais força. Então, eu vou fazer força para dentro e para cima, eu posso até tirá-lo do solo, enquanto eu ainda vou fazer isso, com toda a força que você tiver. Eu abracei ele, a outra mão vai aqui justamente para dar mais força nesse movimento. E você vai fazer repetidas vezes até desobstruir. Tranquilo? Legal, interessante, para você que acompanhou aí, né, que fique claro, que você aprenda e que em situações de emergência, né, cara, você mantenha calma, porque o conhecimento está passado, né, basta agora você ter calma que tudo vai dar certo. Né? Exatamente, agradeço a oportunidade, a disponibilidade do canal, sempre que houver necessidade a gente está aqui para poder orientar a população da melhor forma possível. Muito obrigado. Então, obrigado você que acompanhou até aqui, siga as nossas redes sociais e acesse nosso portal para saber todas as notícias da região do Vale do Aço. Um abraço, até a próxima. Obrigado.